Bom dia. Dando continuidade às atividades dessa manhã, tenho aqui ao palco o senhor Guilherme Sturm e a senhora Giovana Sordi Schiavi, que apresentarão o painel Tecnologia aplicada a negócios contábeis, otimização de processos para resultados escaláveis. O senhor Guilherme Sturm é contador, MBA Executivo Internacional, MBA Gestão Estratégica do Agronegócio, sócio do Grupo Essence Negócios Contábeis, CEO da Essence Jus, startup especializada em arrecadação e contabilidade digital para partidos, igrejas e outras entidades. A senhora Giovana Sordi Schiavi é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração na área de Gestão de Sistemas e Tecnologia da Informação, mestre em Controladoria e Contabilidade, com ênfase em Informações para Usuários Internos, pesquisadora na área de Sistemas de Informação Contábil, atuando com as temáticas sobre modelos de negócios disruptivos, disrupção nos modelos de negócios contábeis e tecnologias emergentes nos negócios contábeis. Então, passo a palavra a vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Então, ao lado do Guilherme, a gente vai estar conduzindo esse painel com vocês hoje. Eu vou começar apresentando um pouco para vocês do que é essa tal de disrupção que a gente tá escutando hoje em dia, mas muitas vezes a gente não sabe do que se trata propriamente para a gente saber como lidar com isso. E, posteriormente, então, passo a palavra para o Guilherme, que vai ilustrar, então, a temática com o caso da empresa onde ele está atuando com a questão da transformação digital e dessa questão da inovação nos modelos de negócios contábeis. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, falando um pouco de disrupção. Se eu perguntasse para vocês o que é essa temática, sobre o que se trata de disrupção, vocês saberiam hoje me responder o que seria isso? Às vezes a gente não tem essa resposta na ponta da língua, a gente às vezes não sabe direito qual é essa resposta, mas a gente não tem uma resposta única, né? Pode ser quem responda que disrupção é um tipo de inovação, é um tipo de impacto que a gente tem no mercado hoje de uma forma mais drástica, ou ainda está relacionada com a questão das tecnologias. Enfim, são diferentes os exemplos que a gente pode dar para esse conceito, mas é importante que a gente saiba do que mais do que tratar a disrupção como uma inovação, a gente trata a disrupção como um processo. E como um processo, ele tem 3 principais características, que é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, que precisa ser gerenciado para que, de fato, as empresas e as empresas contábeis consigam, então, esses resultados que justamente esse processo de mudança está exigindo dos profissionais contábeis e das empresas como um todo. E se eu perguntasse para vocês, o que a empresa de vocês oferece? O que a empresa de vocês entrega? Qual seria a primeira resposta que vem à mente de vocês? Contadores, empreendedores, gestores? O que vocês me responderiam? Pensem aí. Aposto que muitos de vocês, num primeiro momento, chegaram a pensar nos serviços que as empresas de vocês oferecem ou ainda no tipo de produto que a empresa de vocês oferece, não? Ou, de alguma forma mais detalhada, pensar em produtos e serviços mais específicos, mas pensaram nesse resultado final. Mas será que é só isso que a empresa de vocês entrega? Só um resultado final? Um produto? Um serviço? Na verdade, a gente tem outros elementos envolvidos nesse processo que gera esses resultados finais. E esses processos estão desde relacionados a questões de processos, de recursos, de custos e até mesmo do entendimento do papel do cliente e desse perfil do cliente que a gente quer atender. Então, no final, a nossa empresa, as empresas, elas não entregam somente um produto, um serviço, mas elas entregam uma gama de outros elementos que precisam ser gerenciados dentro dos negócios. E, justamente, aqui
ficou desformatado ali, mas vocês podem dar uma olhada no slide. Justamente uma forma que a gente tem de gerenciar esses diferentes elementos estratégicos que, no final, conseguem gerar o resultado de um produto e de serviço, a gente gerencia isso por diferentes formas, sendo que uma das mais aliadas ao processo de disrupção está ligada aos modelos de negócio. Já ouviram falar de modelos de negócio? Muitas vezes a gente vê como uma aplicação dos modelos de negócio, um dos modelos de negócios mais comuns que a gente tem hoje, o Canvas. Já ouviram falar? O Canvas é um conjunto, então, de elementos de uma organização que trata, então, desde receitas, custos, processos, recursos, enfim, diferentes elementos, mas que também centraliza o papel do cliente e foca, então, nessa necessidade que o cliente tem e nessa busca que se deve ter de entregar valor para o cliente. Então, assim, quando eu falo para vocês que o processo de disrupção ele é composto de alguns elementos, aqui eu apresento 2 para vocês, e 2 bem relacionados à questão dos modelos de negócio. Então, é o processo de gerenciamento dos diferentes elementos estratégicos que a gente tem nos nossos negócios, e quando eu falo elementos estratégicos, volto a repetir, a gente está falando de custos, de receita, de recurso, de processos, dos parceiros, enfim, são inúmeros os elementos que a gente pode estar destacando. E outro foco também da questão da disrupção é o foco no cliente, é centralizar o fornecimento do teu produto, do teu serviço, de forma a tu entregar uma solução para o cliente. Então, não só entregar um serviço ou entregar um próprio produto, mais do que isso, eles têm que ter esse valor, eles têm que resolver o problema de um cliente, eles têm que resolver a necessidade de um cliente. Então, aqui já falei para vocês 2 dos principais elementos que a gente tem da disrupção. E isso é tão inovador assim, se a gente pensar, desde os negócios mais tradicionais aos mais inovadores, todos têm que pensar nessa forma de gestão e todos têm que ter como foco o cliente. Então, até aqui, não tem nada de tão inovador assim, não é? E aí, como é que a gente faz, então, para inovar nos negócios? Essa talvez seja a pergunta do 1 milhão aqui hoje, né? Como fazemos para inovar nos negócios? E aí, existe uma receita para isso? Fechadinha, concreta? Digo para vocês que não. É difícil a gente pensar numa forma fechada para a gente conseguir responder essa pergunta, mas, de fato, hoje o mercado ele apresenta algumas possibilidades e alguns caminhos que as empresas podem aderir justamente para buscar essa inovação dos negócios. E hoje, mais do que anteriormente, nos últimos anos, as tecnologias, e quando eu falo tecnologias, a gente abre um guarda-chuva de tecnologias a serem expostas. Então, a gente pode falar desde dispositivos móveis até tecnologias um pouco mais complexas, como as relacionadas à captura de dados, como a internet das coisas, onde análise de dados, como business analytics ou inteligência artificial, que a gente vê que são tecnologias que hoje estão sendo tratadas dentro dos negócios contábeis. A gente abre esse guarda-chuva, então, como possibilidades para o processo de inovação dentro dos negócios. Sendo que a aplicação dessas tecnologias, então, nos negócios, ela pode ter 2 focos. Ela pode ser aplicada tanto nos processos, como uma forma de otimizar processos, ganhar agilidade, ter mais tempo nas tarefas que são elaboradas, ganhar escala, que é uma das temáticas que a gente vai tratar hoje aqui no nosso painel. Então, as tecnologias estão aí para impulsionar esses processos, mas elas também podem servir como aquele valor que eu comentei com vocês anteriormente, como uma forma de se entregar valor aos clientes, de entregar esse diferencial, essa solução ao cliente. Vejam, por exemplo, as fintechs ou ainda os bancos que estão seguindo uma linha mais digital dentro dos seus próprios modelos tradicionais na área bancária. Essas empresas, as fintechs, os bancos digitais, eles estão tendo o apoio das tecnologias para ganhar escala, para ganhar otimização de processos, mas a gente também vê a tecnologia sendo utilizada como uma forma de se entregar valor para o cliente. Se vocês precisarem aqui, por exemplo, fazer uma transação, algum tipo de serviço financeiro, vocês vão sair daqui e daqui a pouco ir até o centro aqui de Bento
para ir num banco, hoje a gente tem, a maioria de nós utilizamos os aplicativos e temos essa facilidade do serviço financeiro em nossas mãos. Claro, são alguns serviços que são oferecidos, mas já é uma forma de entregar valor ao cliente. A questão da agilidade, de poder acessar diferentes serviços por um dispositivo, já é uma forma que as tecnologias trazem de conseguir essa entrega de valor. E aí, é fácil falar de tecnologia? Não, né? Falar de tecnologia, então, não é uma questão fácil atualmente para diferentes setores e também para a área da contabilidade. Mas eu quero, para uma forma de amenizar, então, um pouco essa situação para vocês, para que a gente não saia daqui acreditando que tudo é tecnologia, que é a tecnologia que vai transformar todos os negócios. Eu falo para vocês que não é só uma questão de tecnologia. Eu não iniciei aqui o painel falando para vocês que a gente precisa gerenciar negócios, que a gente precisa gerenciar elementos estratégicos de negócio, a gente precisa pensar em cliente. E eu falei para vocês que esses eram 2 tópicos que são direcionadores e que caracterizam a disrupção. Então, a tecnologia, ela é o terceiro elemento que eu falei para vocês. Ela sozinha, ela não consegue ter esse impacto de negócio, esse impacto de inovação dos negócios, sem a questão do gerenciamento e da centralização da figura do cliente como um foco, como um objetivo a ser atingido pelas organizações. E aí, um exemplo muito claro para a gente hoje no mercado, né? Para a gente ver que não é só uma questão de tecnologia, e sim é uma questão de modelo de negócio. Vamos pensar mais ou menos até ali 2012, como é que a gente fazia para chamar um serviço de táxi? Se a gente queria usar esse serviço, como é que a gente chamava ele? Normalmente a gente tinha que pegar o telefone, ligar diretamente para um motorista de táxi, ou para um ponto de táxi, ou para uma central, uma empresa, e solicitar o serviço. E, claro, tinha alguns descompassos nesse processo, onde às vezes a gente ficava engatado numa ligação, esperando ser atendido, ou ainda existia uma diferença relacionada à questão da comunicação do endereço, poderia ter divergências relacionadas a isso. A comunicação direta, motorista e cliente, ela não era uma comunicação tão fácil, então tinham alguns empecilhos nesse processo. E aí, mais ou menos, em 2013, um pouco antes, até 2012, começam a surgir as primeiras empresas que trazem a tecnologia para os seus negócios para facilitar esses processos, que são processos esses direcionados principalmente à questão da chamada do serviço. E o que acontece? Aqui, por exemplo, empresas como o Easy Taxi eram os típicos exemplos das empresas que apenas utilizavam a tecnologia. Então, tu tinha um aplicativo na palma da tua mão para tu facilitar esse processo de comunicação para chamar o serviço, mas era só uma questão de tecnologia. E nos últimos anos, então, surgem empresas como, por exemplo, a Uber, ou até mesmo 99, que migrou o seu processo para ficar, o seu serviço para ficar semelhante ao que o Uber aparece. Então, tem uma questão de deslocamento ali das empresas, das mudanças dela, que são empresas que conseguem, então, trazer esses 3 principais elementos de disrupção que eu falei para vocês. Conseguem combinar, então, a questão da tecnologia com o modelo de negócio e com a centralização do papel da figura do cliente. Então, pensar no cliente. E se vocês forem ver como é que a Uber trabalhou esses 3 aspectos, ela tinha tecnologia disponível ali pelo aplicativo nos dispositivos móveis, trabalhava muito com a questão da nuvem, trabalhava também muito com a questão da geolocalização, GPS, mas tudo isso era só tecnologia. O que faz uma empresa como o Uber ser o destaque e ser esse marco disruptivo que a gente tem hoje como um exemplo para todas as empresas? O que fez a Uber ter essa grande dinâmica de ação no mercado foi justamente esse papel que ela teve de pensar na ociosidade
de motoristas e de veículos que não estariam tendo um uso e que poderiam estar sendo utilizados como uma forma de prestar serviço, sendo que, pensando na figura do cliente e entregar um serviço de maior qualidade do que se tinha no mercado e também com um preço mais acessível, enfim, a empresa Uber conseguiu casar esses dois elementos dentro de um modelo de negócio. Tanto é que hoje é a maior empresa da área de transporte que não tem nenhum veículo próprio. Isso é ou não é pensar modelo de negócio? E cadê o papel da tecnologia aqui? Tecnologia não é o foco. O foco foi o modelo de negócio, foi pensar em gestão, foi pensar no cliente. A tecnologia ela só está ali como uma impulsionadora dos processos. Então, vejam que quando a gente fala de disrupção, fala de aplicação das tecnologias nos negócios, a gente tem que desmistificar um pouco essa entrada da tecnologia. Claro que ela tem toda essa importância, mas ela nada significa e transforma os negócios se a gente não tiver o aspecto de gestão. E onde é que surge, então, a tal da disrupção, que é o tema que a gente está trabalhando aqui na convenção hoje, né? Onde é que surge a disrupção? Ela justamente surge dessa diferença entre as empresas que conseguem trazer incrementos a cada ano para conseguir sobreviver em relação às mudanças do mercado, porém elas estão no mercado de uma forma linear a cada ano, então são pequenos incrementos que elas fazem para conseguir sobreviver. E a disrupção, então, ela justamente está nessa diferença das empresas que conseguem esse perfil, esse papel exponencial no mercado. Justamente trabalhando a questão da velocidade e da amplitude de mudança. Então, são empresas que em poucos anos conseguem ter uma grande gama do mercado sendo atendida e conseguem trazer esse diferencial para o mercado justamente com esse auxílio das tecnologias nos processos. Então, a disrupção, ela justamente vem da diferença dessa relação entre essas empresas que são as tradicionais, que constantemente vão se adaptando às mudanças do mercado, mas são adaptações leves, das empresas que justamente conseguem esse incremento maior no mercado. E aí eu falo para vocês, disrupção é algo novo? É algo do agora, de 2019, 2018, 2017? Não, né? Se a gente for ver, os primeiros achados a respeito dessa disrupção, e disrupção aqui falando de inovação, falando desse processo que eu falei para vocês, a gente tem os primeiros movimentos de disrupção ainda em 1995. Isso, quando eu falo para vocês 1995, são primeiros achados relacionados à teoria, sendo que, na prática, empresas já enfrentavam a disrupção antes dessas divulgações desses resultados aqui. Um grande exemplo que a gente tem, é a empresa Kodak. Lembram da Kodak? Ou já nem lembramos mais da Kodak? Lembramos, sim, né? A Kodak, então, uma empresa que trabalhava muito com a questão das câmeras fotográficas e, mais do que isso, da forma de revelar fotos, né? Então, trabalhava com os filmes. Então, o que acontece? Lá, mais ou menos, na década de 90, teve uma onda de disrupção, muito voltada também para a questão da introdução de novas tecnologias digitais no mercado. Quais eram essas tecnologias digitais na época e para a empresa Kodak? Eram justamente as tecnologias relacionadas às câmeras fotográficas digitais. E qual foi o papel da Kodak nessa época? Vocês podem imaginar pelo resultado que a Kodak é hoje. Qual foi o resultado? A Kodak ela preferiu continuar investindo no seu modelo tradicional e estabilizado, que na época, sim, era algo considerável no mercado. E ela resolveu não atentar para essa nova onda de disrupção e de mudança que estava acontecendo. Resultado? Cadê a Kodak? A disrupção é algo novo? Não, não é algo novo. A disrupção ela está aí em diferentes anos e hoje a gente está enfrentando mais uma grande onda de disrupção e novamente impactada pelas diferentes tecnologias que estão se apresentando.
E isso não é só para a contabilidade, é para todas as áreas. Porém, na contabilidade, a gente tem esse cuidado, principalmente, de como usar as tecnologias para impulsionar os nossos processos, os nossos serviços. Então, justamente como uma forma de ilustrar essa parte inicial do painel que a gente quis trazer para vocês, que é ilustrando sobre essa temática de disrupção, desse processo gerencial, é que agora eu passo a palavra para o Guilherme, que vai trazer, então, vai ilustrar o caso da empresa onde ele atua, que justamente está lidando com esse aspecto das tecnologias digitais e da inserção delas nos negócios. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o CRC, especialmente na pessoa da nossa presidente Ana, pelo convite, pelo desafio. Uma saudação especial para a delegação de Santa Rosa, para a turma da FEMA, sou egresso da FEMA, com super orgulho, contador de formação. Atuo na indústria de contabilidade desde os 13 anos, acho que isso é perceptível pelo meu farto penteado. Tenho 32 anos hoje. E preciso fazer algumas ponderações à minha participação aqui. Primeiro, que não quero ser visto como um especialista ou nada disso. Tudo que eu pretendo dividir com vocês são as nossas próprias angústias, os nossos fracassos, algumas decisões acertadas, mas quero que esse painel seja tratado como um grande debate, né? E estou muito ansioso pelas ponderações e perguntas de vocês ao final. Então, quero dividir algumas coisas que a gente vem fazendo, mas é de contador para contador, é de empresário para empresário, né? Então, essa ponderação ela é importante. Hoje, sou sócio do grupo Essente Negócios Contábeis, nós temos 13 empresas de contabilidade na Grande Tucunduva, uma cidade que, quem sabe, não tenha tantos habitantes quanto algum condomínio que vocês conheçam ou residem, é uma cidade de pouco menos de 6 mil habitantes. As nossas empresas, temos uma empresa de contabilidade empresarial com foco em gestão, uma empresa de atendimento de arrecadação e contabilidade em formato digital para a política, nosso carro-chefe, partidos políticos, candidatos. Atendemos hoje 1.250 clientes em todos os estados do Brasil, atendemos na eleição passada 800 candidatos. E aqui uma primeira curiosidade que chama muito a atenção da gente, com 800 candidatos atendidos em um mercado que girou em torno de 30 mil candidatos na eleição passada, nós somos o maior player de prestação de contas para campanhas. Então, vejam como o modelo de negócio, de fato, é algo que a gente precisa realmente repensar, e eu espero poder provocá-los a partir de hoje para isso. Porque uma empresa que tem 800 clientes é a maior carteira no mercado. Poxa, 800 clientes não é nada, né? Temos um mercado hiperpulverizado tanto em clientes quanto em fornecedores de serviço. Além da Essente Jus, além desta empresa da qual eu sou o diretor, né, no grupo, a gente tem a Essente Agro, onde a gente está aplicando conceitos de robotização para previsão de cálculo de imposto de renda para produtores rurais. Temos como grande parceira a nossa Bayer Brasil. Somos hoje, no programa de pontos deles, a única empresa a oferecer esse tipo de serviço. Dito isso, apenas para contextualizar então o meu testemunho, acho até, Giovana, que a gente foi parcialmente infeliz na definição do tema do nosso painel. Porque a gente tratou de tecnologia e, quem sabe, deveríamos ter tratado como inovação aplicada. Porque, vamos lá, gente, se vocês analisarem com um pouco mais de calma as empresas mais inovadoras, quem sabe até mais famosas que a gente conhece, e tidas como empresas de tecnologia, a grande inovação não está na tecnologia aplicada, mas está no modelo de negócio. A Essente Jus começou a se destacar nesse mercado de contabilidade para eleição, não pela plataforma ou pelo que a gente está aplicando, mas pelo modelo
de entender as dores desse cliente e entregar em um único pacote a prestação de contas, a arrecadação, o sistema de organização financeira da campanha. Hoje não temos no Brasil ainda um concorrente direto, mas temos como concorrentes indiretos, pelo menos até o mês passado, potencialmente todas as pessoas que estão nessa sala, né? Contadores tradicionais, contadores locais. Então, trazendo para o tema, então, de aplicação de tecnologia para escalar resultados, eu vejo que a primeira grande tecnologia, ou, estão fazendo esse ajuste de tema, a primeira grande inovação está no modelo de negócio que a gente vem aplicando nesse mercado. Discutia com o vice-presidente Márcio, agora há pouco, que mesmo na contabilidade empresarial, que quem sabe seja o foco majoritário dessa sala, me digam de bate-pronto uma grande empresa de contabilidade empresarial reconhecida no país. Quem é ou quem são os grandes players de contabilidade empresarial no Brasil? Se eu pedisse para vocês quem são os grandes players na linha de auditoria, quem sabe a resposta fosse mais simples. Se eu perguntasse quem são os grandes players de sistema para escritórios contábeis, quem sabe essa resposta fosse mais simples. Mas quem são os grandes players de contabilidade? Outra questão que me parece muito pertinente para o debate é que vamos tentar entender o perfil dos negócios contábeis atuantes no nosso mercado de contabilidade empresarial hoje. Majoritariamente, eu arriscaria aqui, empiricamente, o palpite de que 90% ou mais das empresas contábeis atuantes, não só no Rio Grande do Sul, mas atuantes no Brasil, são escritórios generalistas, como a nossa própria empresa de contabilidade empresarial era até o início de 2016, quando a gente começa a desdobrar essa empresa dentro do nosso grupo. E aqui a gente tem alguns, por que eu digo isso? Porque aqui a gente tem alguns insumos relevantes para a discussão. O primeiro deles, mal comparando, mas para a gente ter algum critério de discussão, vamos pegar o caso da saúde, né? O caso da medicina. Eu vejo clínicos gerais indicando um especialista em oftalmologia, um especialista em cardiologia, sem qualquer, assim, sem pestanejar. Se precisa de um especialista, encaminha para o especialista. E no nosso mercado? Será que a gente será que nos sentimos tão à vontade para indicar um especialista em ICMS-ST, um especialista em ECD, um especialista em supermercados, um especialista em recuperação de empresas? Será que nos sentimos tão à vontade quanto um clínico geral ao indicar um cardiologista? Será que não nos sentimos naquele senso de defesa natural de, poxa, se eu indicar o colega, quem sabe eu vou perder meu cliente para esse colega? Porque estamos num mercado de clínicos gerais. E aqui tem um primeiro grande problema de escala. Quando a gente quer atender muito cliente ao mesmo tempo, a gente não conversa com qualidade e profundidade com ninguém. A gente está sempre operando naquela faixa rasa, naquele básico bem feito. Quando a Essentijus foi a nossa primeira experiência de segmentação, isso aconteceu em janeiro de 2016, num churrasco de final de ano de 2015, com um fornecedor de tecnologia de gestão que a gente indicava para alguns clientes. Eles provocaram a gente, e daqui a pouco nós tínhamos o desejo de atender mais clientes em uma área geográfica maior, e entendíamos que, de fato, precisávamos resolver alguns problemas, né? Especialmente a logística documental, a integração com extratos bancários. E nem tínhamos nos dado conta na época. Gente, eu sou contador de formação, cartesiano, assim, perfil normal. E vendo uma matéria na internet, um belo domingo, vejo startup. Era moda, startup, tecnologia, escalar.
Eu digo, cara, serviço, a gente quer botar tecnologia nesse negócio, pô, nós somos esse treco aí. Começamos a estudar o mercado. 2017, então, a gente recebe investimento de um fundo aqui de Porto Alegre e a aceleração, porque justamente o nosso desafio não era o dinheiro, o nosso desafio era entender como fazer isso. E na primeira mentoria do processo de aceleração, a nossa proposta com a Essente Jus era atender partidos, igrejas, candidatos, associações, prestações de contas em bancos de fomento. Nós tínhamos aqui pelo menos uns 5 ou 6 mercados para atender. A primeira coisa que o nosso mentor olha e diz, Guilherme, qual desses mercados tu acha que vocês têm um domínio técnico maior, têm uma experiência maior? Eu digo, olha, tem eleição 2018, acho que a política nesse momento, quem sabe, faria mais sentido. Então, vocês vão deixar todos esses outros mercados em stand-by e nós vamos focar aqui. Você vai falar com partidos, você vai falar com pré-candidatos, teu marketing vai ir por aqui, tua produção de conteúdo vai por aqui, tua estratégia comercial vai por aqui, tuas ferramentas vão por aqui. A gente precisa conhecer melhor a dor desta população aqui. Precisamos conversar com profundidade. Você precisa falar a língua desse cliente. E a gente começa janeiro de 2017 com 25 clientes no interior do Rio Grande do Sul. E terminamos 2017 com 506 clientes em 9 estados. E atendemos hoje, então, 1.250 clientes na carteira recorrente. Arrecadamos para Ciro Gomes, para Geraldo Alckmin, para Bolsonaro, atendemos as contas do governador aqui do estado e de mais 2 outros estados, mas colocamos, além da prestação de contas, concebemos o nosso robô de arrecadação para fazer a arrecadação para as campanhas, mas tudo isso só foi possível porque a gente focou, é aqui, segmentamos. Então, esse eu acho que é o primeiro grande, imenso desafio de escala na indústria contábil. Majoritariamente somos clínicos gerais. Isso não é pejorativo, isso é uma característica de mercado. E precisamos clínicos gerais, mas isso vai trazer um desafio de escala quase que intransponível. A segunda reflexão que eu faço, em termos de escalar resultados, é que a gente precisa ser reconhecido pelo mercado e todas essas grandes empresas que a Giovana trouxe, todos esses grandes exemplos, eles não começaram da tecnologia. Não foi tipo, vamos pensar na tecnologia para depois pensar na aplicação. Na boa, gente. Acredito que todos vocês aqui já usem tecnologia há muitos anos. Olha o que os nossos sistemas contábeis fazem hoje. Geram lotes de lançamento automático, geram declarações, geram as guias, mandam para o cliente, avisa o cliente, integra extrato bancário, concilia com conta bancária. Quantos processos já são robotizados? Então, ao contrário do que a gente, num primeiro momento, pensa, poxa, a classe contábil já consome muito e já aplica bastante tecnologia. Esse não é o gargalo. A gente precisa, ao segmentar, entender melhor a dor, entender o que o cliente quer. E a Essente Jus quebrou um grande paradigma para o nosso grupo mesmo, porque a gente sempre teve como principal diferencial competitivo na nossa região o nosso atendimento, a proximidade que a gente conseguia ter com o cliente. E daí vem a Essente Jus para botar isso em xeque e dizer, não conversaremos pessoalmente com nenhum cliente. Queremos só atender esse cara à distância. Nós não queremos nem na própria região. Em 2016, tinha uma coligação que tinha o escritório a 3 portas da gente e preferia conversar com a gente por WhatsApp ou por outros canais, porque a gente conseguia entregar velocidade e conseguia resolver o problema dele. Então, a gente precisa entender da dor. Precisamos gerar valor e a gente só vai agregar valor com a dor. E aqui vou
alfinetar quem sabe, dos nossos... Se a gente sentar entre contadores numa população como a que a gente tem nessa sala, seguramente um dos assuntos que não falta é aviltamento de honorários. Ontem mesmo, na abertura do evento, foi ponderada a questão dessa notícia, de certa forma até desagradável, ou de uma estratégia infeliz de alguns players do mercado de contabilidade e de contabilidade digital. Mas me pego pensando em termos de empresa contábil, empresa de contabilidade empresarial, especialmente pensando no rumo da nossa empresa de contabilidade empresarial. Vamos pegar a grande amostra de empresas contábeis, foco em contabilidade fiscal. Não vamos trazer aqui para a conversa contabilidade para gestão ou outras especialidades. Eu me vejo como um agricultor vendendo uma saca de soja. Vamos parar para pensar. Lá na nossa região tem alguns players nesse mercado, tem cooperativas, tem a empresa Camera, tem 300, enfim. Vamos imaginar que eu seja um produtor com uma saca de soja e vá na empresa Camera. Vamos supor que a cotação da soja esteja a R$50 a saca. Vou chegar lá e eu vou dizer, querida Camera, eu quero lhe vender minha saca de soja a R$75. Provavelmente, a empresa Camera vai me dizer, querido Guilherme, pegue seu boné e passe adiante, porque só pagarei R$50. Beleza. Vou na outra comercial e tento fazer a mesma coisa. E a resposta vai ser provavelmente a mesma. Aonde eu quero, quem sabe mal comparando, quem sabe os colegas não concordem comigo e já peço desculpas de antemão, mas concordam comigo que contabilidade fiscal, ressalvadas algumas particularidades de atendimento ou especialidade local, reconhecimento local, o cliente só tem capacidade de diferenciar uma empresa contábil da outra se ele alguma vez na vida já teve problema com a contabilidade fiscal. Agora, uma empresa que está abrindo hoje, do zero, será que ele tem tanta capacidade assim para nos diferenciar na parte de contabilidade fiscal? Será que ele tem insumos para isso? Por mais que a gente externe na nossa oratória, mas lá no íntimo dele, será? E mais do que isso, gente, quando a Giovana traz o exemplo da Kodak, eu brinquei com ela na véspera da nossa participação aqui, que acabei adivinhando o exemplo, porque todos esses movimentos que o Grupo Essente tem feito hoje, eles não são porque a gente acha bonito ou porque acordou um belo dia e pensou em botar um monte de dinheiro em tecnologia, em humildade para estudar um mercado e tentar aprender com o mercado. É porque a gente tem receio de ser a próxima Kodak. E eu diria mais, também concordo parcialmente com o presidente, fez uma explanação brilhante ontem na abertura do evento, mas em que ponto eu discordo? Nós, sim, vivemos uma indústria doente. A indústria contábil é uma indústria doente. E quanto antes nós percebermos que estamos em uma indústria doente, a gente é que nem um câncer. Quanto antes a gente descobre, o tratamento é mais simples e os resultados são mais satisfatórios. Não adianta a gente enterrar a cabeça no chão e achar que as coisas não vão acontecer. A gente é a próxima Kodak. Enquanto a gente ficar brigando com o mercado, ou brigando... E notem de novo, não é brigando com a tecnologia, mas brigando com o mercado. A gente precisa ler o mercado e entender o que está acontecendo. Sem querer, a classe contábil, ao longo das últimas décadas, quem sabe... Eu tenho 19 anos de indústria, vou arriscar o palpite que, quem sabe, nos últimos 40 ou 50 anos de história recente da contabilidade, a gente, sem querer, foi levado a se posicionar como um mal necessário para as empresas, no grosso da nossa atuação hoje.
De novo, ressalvadas particularidades ou atuações pontuais, mas, a grosso modo, contabilidade fiscal, gente, vamos botar a mão na consciência, nós somos Custo Brasil. Para nós, a gente diz na imprensa, e diz na mídia, e diz para os clientes que reduzir a burocracia é bom para o país, é óbvio, mas na forma como a parte majoritária dos nossos negócios contábeis estão postas hoje, reduzir burocracia para nós é preocupante. Veja em que situação a gente se encontra. Tenho certeza que a grande maioria dos senhores detesta ficar preenchendo papelada e burocracia. Gostaria de estar agregando valor de outras formas para o cliente. Isso ficou claro ontem em todos os discursos e com todos os profissionais que eu já tive a oportunidade de conversar desde ontem aqui. Só que não é o que a gente está conseguindo fazer na prática. Então, pensando em modelagem de negócio, eu acho que isso precisa ficar. Nós precisamos entender melhor o mercado e precisamos nos segmentar. Precisamos nos especializar. Precisamos organizar esse mercado de um jeito diferente. Precisamos mostrar para o cliente que não somos uma repartição pública híbrida. O cliente precisa entender valor na relação com a gente. E aqui não é falar, porque não adianta, a gente não traduz para o cliente o valor que a gente fala para ele. A gente tem o valor que ele sente. E aqui que está a dureza. Então, esse eu acho que é o grande primeiro desafio em termos de escalada de resultado. É a gente repensar modelo de negócio, é a gente inovar modelo de negócio. Outro grande desafio que eu vejo nessa sequência, né, no intuito de escalar resultados, se dá com as pessoas. Eu gosto de usar aqui o exemplo da consultoria empresarial. Quem sabe os senhores já tenham tido alguma experiência de desenvolvê-la ou de atuar em conjunto com consultores empresariais nas empresas dos seus clientes. E me corrijam se eu estiver errado, mas 80%, 90% do tempo da atuação de um consultor empresarial hoje, pelo menos em pequenas e médias empresas, está centrado aonde? Fazer planilha. Planilhar coisa, dados, organizar dados. 10%, 20% do tempo do consultor dentro da empresa está em utilizar esses dados e ensinar o empresário a utilizar. E digo isso com toda a humildade, porque também trabalhei com consultoria empresarial há uns 5 anos atrás, e olhando hoje de consciência fria, era isso que acontecia. E então, e essas são as coisas que nos assustam. Se para o consultor empresarial os sistemas de gestão das empresas estão cada vez oferecendo dados mais lapidados ou dados mais qualificados, com o que é que ele vai ocupar os 90% do tempo que ele precifica hoje? E a gente, quem sabe, está tão preocupado com a aplicação de inteligência artificial no nosso modelo atual de negócio, quem sabe por causa disso. Olhem para as equipes das empresas contábeis de vocês, quanto tempo a gente ainda perde no operacional. Mesmo tendo acesso à importação de nota eletrônica, importação de extrato, isso não são tecnologias desconhecidas para a gente. Quem sabe a gente tem desafio de fazer isso funcionar numa qualidade bacana, super confiável, porque a gente, de novo, tem negócios muito generalistas. Eu vou lá e adequo a minha importação de notas num grau de acuracidade de excelência para posto de combustível, mas aí eu tenho lá o pet shop, e daí o que eu fiz para o posto de combustível não se aplica, quem sabe, para o pet shop. Então aqui a gente tem mais um grande paradigma para quebrar. Que tipo de profissional a gente está formando, ou que tipo de profissional nos tornamos ou estamos nos tornando para escalar resultados. Nós nos vemos hoje como empresa contábil, como um business, ou nós nos vemos como um escritório de contabilidade?
Nós só vamos conseguir falar em escalar negócio quando a gente verdadeiramente quando nós conseguirmos nos enxergar como empresários e não como burocratas. E digo isso de novo, gente, porque isso é uma coisa que me incomoda. Quem pegar no meu Facebook, quem sabe há um tempo mais, há algum tempo atrás, se tem uma coisa que me deixa possesso é isso. Quando a gente começou a atuar em Brasília, obviamente, né, o simples fato de pôr um terno e gravata, todo mundo para a gente no corredor e pergunta: poxa, mas você é advogado aonde? Cara, eu não sou advogado, eu sou contador. Por que é que o primeiro impulso das pessoas que nos veem é nos confundir com advogado? Por que é que, raios, um contador não pode usar terno e gravata e um contador não pode empreender? Por que isso é tão estranho? Por que é que um cliente se sente, às vezes, mais à vontade em conversar sobre negócio com... Desculpa, gente, não é pejorativo o que eu vou dizer, não é ciúme, não é nada disso, mas com um gerente de banco, ou com um advogado, ou com o psicólogo dele, mas não com o contador dele. E não adianta, isso não é uma coisa da gente, não adianta a gente brigar com o coitado do cliente, isso é o que ele sente. Nós estamos brigando com o sentimento dele. Não adianta, isso é uma guerra perdida. Ele precisa sentir, são mais do que palavras ou texto que a gente coloca no site ou no post do Facebook. É o que ele sente, é o que ele vê. Quem sabe se ele vê contadores agindo a um nível empresarial, ele vai se sentir mais à vontade para conversar sobre negócio com a gente. E, finalmente, a gente vai botar o nosso sonho em prática, que é fazer gestão. Que é da onde a gente nunca devia, ou quem sabe, nem queria ter saído. Então, esse é um outro desafio, é o nosso próprio mindset para escalar resultados. A gente não vai conseguir escalar resultado, ressalvados alguns casos muito particulares, se a gente não pensar como empresário. Uma coisa que a gente se perguntou por muito tempo, e que quando a gente começa a navegar em outros segmentos empresariais, as pessoas olham e riem da nossa cara. Quais escritórios desta sala têm um departamento comercial, que tem um vendedor de serviço, que está lá para vender, que está lá para receber um cliente, que está lá para entender do produto, que está para gerar demanda, que está para prospectar os negócios que ainda não abriram? Me corrijam se eu estiver equivocado, mas na grande maioria aqui temos um sócio ou um funcionário muito experiente, que quando surge a demanda, ele vai lá e recebe o cliente e explica o que a gente faz. Mas isso não é uma venda ativa, isso é uma venda passiva. E respeitados todos os critérios éticos, todos os critérios morais da classe, todos os bons costumes da classe. Não tô pensando em praticar concorrência desleal ou nada disso, mas, gente, nós somos uma empresa. Empresa só vive com lucro, só vive com venda. A gente vai lá tentar dizer para o nosso cliente que ele precisa vender mais ou precisa cuidar melhor do negócio, mas a gente não vende serviço, a gente é vendido? Ora as bolas. Aí ele olha para a gente e diz, nós vamos lá para o nosso cliente e sugerimos, cara, tu precisa melhorar teu ambiente, tu precisa investir em marketing. O que a gente faz nisso? Um post no Facebook a cada 15 dias. E digo isso humildemente, porque eu tô falando para vocês e passa um filme na minha cabeça. Então é com humildade. Eu não vim aqui para simplesmente brigar com os colegas. Eu vou ficar na convenção até o final amanhã e quero poder caminhar tranquilamente nos corredores. Então estou dividindo as minhas angústias com vocês. Me sinto assim. Isso é o que me incomoda, isso é o que me move e o que move o nosso grupo. De novo, somos contadores como vocês. E por último, vencida a barreira, então, o desafio de modelo de negócio, o desafio de pessoa.
as nossas queridas instituições de ensino não entendam isso como uma reclamação, mas, de novo, ouçam o mercado de vocês. Débito e crédito, a gente ensina em 90 dias, meio ano, isso a gente resolve dentro do escritório do jeito que a gente precisa. Eu vejo muito pouca, e não só instituições de ensino contábil, mas o berro das instituições de ensino está sendo ouvido numa altura exacerbada. Vejam os últimos vestibulares. O nosso modelo de ensino precisa ser repensado com urgência, especialmente ensino técnico. Para nós, hoje, formar a parte técnica dentro das nossas empresas é muito mais fácil do que formar pessoas. E se a gente está tão apavorado com o que a inteligência artificial vai fazer com os nossos negócios, agora é que a gente precisa investir em gente. A genialidade. Eu não tenho dúvida que os clientes da Essentijus, por mais que o nosso modelo entregue valor à distância, os caras adoram conversar com a gente. Quando a gente vai nos estados, quando a gente vai nas convenções de partido, eles adoram conversar com a gente. Quem não gosta? Conhecer o analista que está lá do outro lado do telefone. Quem de vocês não gosta de ser atendido pessoalmente, de ser atendido pelo dono do negócio? Eu não estou dizendo isso, mas é justamente isso. A gente precisa investir em pessoas. Soft skills. A faixa etária média dos colaboradores do nosso grupo, nós contamos hoje com quase 50 colaboradores, está na casa dos 25 anos. Meu pai está se matando de rir na plateia, porque ele puxa a curva um pouquinho para cima, né? Ele adora quando eu digo isso. Mas a gente tem grandes dificuldades com essa turma. E não é culpa deles. Mas a gente tem uma dificuldade de resiliência cada vez maior. A dificuldade de lidar com as dificuldades. Então, quando se comete um erro, se você não tomar cuidado em como vai falar com esse jovem, cara, no outro dia tem uma carta de demissão em cima da tua mesa. E não adianta a gente pensar que essas soft skills não são problema, são o maior problema. Quantos de vocês já não se viram no dilema, quem sabe, de ter um excelente técnico que você precisaria promover, mas o cara não sabe lidar com gente? Você botar ele a liderar uma equipe, ou demite ele, ou demite a equipe. Universidades, é disso que a gente precisa. Nós precisamos de soft skills. Muito mais. A parte técnica, contem com a gente para ajudar, contem com a gente para se aproximar, se aproximem do mercado, mas nos ajudem a formar jovens mais preparados para o mundo real, mais preparados para ouvir um não, mais preparados para lidar com o imediatismo, mais preparados para lidar com a adversidade, para lidar com um cliente mal-humorado muitas vezes, para resolver problemas, para tratar as coisas com criatividade, porque para sentar atrás de um monitor e ficar picando teclinha, os dias estão realmente contados. E a turma que está focada nisso, meninos, ainda dá tempo. Tá? A gente precisa olhar para estas outras questões. Hoje nós contratamos quase que majoritariamente mais por perfil o diploma, claro que ressalvadas as questões abarcadas no nosso código de ética, mas para atividades mais braçais, sob supervisão, realmente eu tenho sérias preocupações com essa indústria. E se as faculdades têm este público-alvo hoje, vão ver os vestibulares cada vez mais minguados. Então precisamos pensar em outras coisas. A própria Wendy trouxe algumas pinceladas disso em instituições muito tradicionais, como Harvard, por exemplo, que sempre foi muito cartesiana. Poxa, para uma Harvard estar preocupada com o aspecto qualitativo do profissional que sai de lá,
acho que a gente tem que repensar algumas coisas. E, quem sabe, não sei como é que está meu tempo ainda, vai me moderando aí. Falando, então, de tecnologia aplicada aos processos, né? Pegando o fio condutor do modelo de negócio, se a gente não conhece muito bem o nosso modelo de negócio, ou tem um modelo de negócio muito generalista, a gente tem dificuldade de mapear e formalizar os nossos processos internos. A atuação de cada uma das pessoas. Num escritório, quem sabe a gente leve meio ano, 1 ano para dizer, opa, esse cara agora ele está se pagando, agora ele está gerando resultado. Por quê? Porque a curva de aprendizado e o caminho de aprendizado dentro da empresa é um inferno. A gente larga o moleque lá, larga o Lewis Hamilton para dirigir um Fusca. A gente não dá a menor condição ou caminho, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai passar por aqui, está aqui esse manual. Processo. A gente precisa entender esse caminho e esse ambiente de produção. Conhecendo o processo, a gente precisa fatiar esse processo e entender o que a gente pode jogar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começa com 25 clientes em janeiro de 2017 na Essente Jus, muitos dos nossos controles, especialmente de obrigações e carteira de cliente, a gente fazia com Excelzão mesmo, na unha. Aí isso foi aumentando, e isso chegou em 500 clientes. Já começou a nos trazer uma série de retrabalhos e dores de cabeça. Aí vem as eleições de 2018 e joga numa tacada 800 clientes nessa base. E daí a gente pira. Nós literalmente paramos 3, 4 dias, porque a gente não tinha mais certeza se o cara estava nas 1001 tabelas que a gente precisava utilizar, nos 1001 controles, se o cara era cliente, se o cara não era cliente. Então, algumas coisas não funcionam o tempo todo. A gente precisa ir adequando essa engrenagem ou, eventualmente, até trocando algumas engrenagens. Então, hoje, nos nossos negócios, a gente tem parte tecnologia própria, parte tecnologia terceirizada. Porque, de novo, a nossa maior preocupação está no modelo, e não em como a gente vai fazer para entregar esse modelo. Então, algumas questões a gente resolve com a nossa plataforma, com o aplicativo da Essente Jus, e outras questões, por exemplo, controle de funil de vendas, CRM, temos uma plataforma chamada Pipefy contratada para isso. Gestão de esteira de entrega de diagnósticos de Receita Federal e Justiça Eleitoral. Adaptamos também o Pipefy para isso. Marketing digital. Utilizamos uma plataforma de automação de marketing digital chamada RD Station. O que mais que a gente tem terceirizado? Eu vou lembrar de outros exemplos. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso foi uma coisa que lá no início foi nos corrigida rapidamente, que a gente pensa que quando... não, então agora nós vamos investir pesado em tecnologia. Vamos desenvolver, porque ninguém pensou no que a gente pensou, ninguém teve a ideia que a gente teve, a gente tem uma genialidade acima da média, e nós vamos fazer tudo dentro de casa, do nosso jeito. Tem algumas coisas que são muito, de novo, modelo de negócio, tem algumas coisas que são muito específicas do teu modelo, que quem sabe trazer uma ferramenta generalista realmente possa te trazer problema. Agora, tem algumas coisas que não é nem core, não é objeto do nosso negócio. Por exemplo, a própria parte de marketing digital. Cara, tem uma Resultados Digitais que é referência internacional em marketing digital. Vou eu querer automatizar o disparo de e-mail? Não, né, gente? Vamos gastar os nossos recursos e o nosso tempo para desenvolver aquilo que é objetivo, aquilo que é o core do negócio, aquilo que agrega valor à relação com o cliente.
Então, tomem um pouco de cuidado na questão de investir em tecnologia no processo, porque nem tudo é aplicativo, muita coisa ainda se resolve com um Excel de boas. Tem ferramentas muito baratas disponíveis, posso bater um papo com vocês depois em apartado para vocês me contando alguma dor em específico, a gente sugerir alguma coisa que possa ajudar com isso. Mas, de novo, eu peço desculpas caso alguém tenha... até me lembro bem de uma provocação que a própria presidente me fez, disse, cara, estou preparando uma convenção que vai ser para sacudir as estruturas da classe contábil gaúcha. Mas tenho certeza que uma pequena amostra dos participantes, quem sabe, vai torcer o nariz e dizer, pois vem nesse evento aí, não falaram nada de social, de FDRINF, de SPED. Isso aqui está muito mais com cara de Startse do que com cara de convenção de contabilidade. E está uma delícia. Então, gente, digo isso porque quero pedir desculpa para você se caso calibramos mal a palavra tecnologia. Quem sabe vocês vieram aqui para ouvir, não, vamos ver uma série de ferramentas para chegar no sábado de volta às nossas regiões e aplicar, porque o segredo, a gente não descobriu ainda o sistema certo, é o sistema que vai deixar a gente rico. Não. O que vai deixar a gente rico é gente boa trabalhando em modelos de negócio inovadores, ou nem tão inovadores assim, mas que consigam fazer uma coisa, atender com verdade as dores do cliente. Devolvo a palavra para a nossa mediadora. Vou, então, às perguntas. Concordo com a segmentação, mas, diferentemente de um médico, quando você atua num segmento, você lida com dados ao mesmo tempo de empresas concorrentes. Isto não assusta quem vai contratar? É o que eu... Depende. Eu acho que a gente... Quem sabe a gente é um pouco culpado disso. Por que a gente não trata essa questão com transparência com o cliente? Eu acho que a transparência é o melhor caminho. Vamos pegar o caso de uma empresa... Eu não estou discordando, tá? Pelo contrário, eu estou entendendo a dor, porque também tenho fortes dúvidas com isso. Mas para a gente daqui a pouco avançar no próprio debate. Se a gente sentasse com o cliente e tratasse essa questão com transparência, no intuito de dizer para ele, olha, esta tua dor ou esta tua necessidade, acho que não navego com tanta propriedade. Mas tem aqui o profissional tal que costumeiramente atende algumas questões dessa para a gente e pode te atender eventualmente com mais propriedade. Esse medo do dado, será que é um medo mais nosso ou um medo mais do cliente? Será que é tanto do cliente? Será que a gente já perguntou isso para o cliente? E digo isso porque o que leva um cliente, uma empresa que vai abrir do zero, procurar cada um dos senhores? Esse cara já, quem sabe, já conheça vocês de outras demandas ou de outros negócios que já tem atendido, ou de algum familiar, ou de algum amigo muito próximo, mas, majoritariamente, ele te conhece? Ele já experimentou, ele já degustou o seu trabalho? Será que esse medo é um medo mais do cliente ou é um medo mais da gente? Entendo como uma questão hipersensível
obviamente que precisa o cercamento de segurança adequado, não é simples assim, contratual, legal, mas tenho pensado muito ultimamente nisso. E ontem mesmo, em um dos painéis que a gente participou, dividi isso com alguns colegas. Eu acho que questões como essa, a gente vai dar mais sensação de segurança e mais uma percepção de valor e de confiança muito maior se a gente tratar com mais transparência com o cliente. A gente discutia até a questão do e-social. Como a nossa reputação está sendo abalada com a questão deste ponto em específico? Porque a gente está, há pelo menos alguns semestres, alertando os nossos clientes que precisam investir e que vão ter uma mudança significativa, e daí aparece uma matéria na imprensa agora que diz que, porque vai ser prorrogado, porque quem sabe nem exista mais, porque vai ser muito simples, e daí adivinha, a besta aqui tem que dar a notícia para o cliente lá que tudo aquilo que eu falei há meio ano atrás, agora quem sabe não é mais verdade. Poxa, mas eu tenho que tratar com transparência com o cliente. Querido cliente, naquela época quando a gente conversou era assim, está aqui, agora quem sabe não vai ser mais. E não adianta dizer para ele que não. Então acho que a transparência pode ser um caminho, a relação transparente, a relação próxima, eu acho que pode ser um elo condutor para tentar resolver este imbróglio, mas vejo uma preocupação, quem sabe, mais acentuada por parte da gente com os outros players do mercado, porque para a gente, que é generalista, quem sabe, indicar um cliente para uma outra empresa que é predominantemente generalista, mas manja um pouco mais de um assunto, quem sabe me preocupe mais como operador desse mercado do que o cliente em abrir dados. Até porque, veja bem, quantos de vocês não têm clientes que têm consultoria empresarial dentro da empresa dele? Ele não está abrindo a intimidade dele para o consultor? E mais, imagino até em muitos casos que o consultor conheça melhor o cliente do que a gente. Outra pergunta. Guilherme, qual ferramenta vocês utilizam para a comunicação com os clientes, já que você falou que não é presencial? A gente usa dependendo do formato, e uma grande adaptação do nosso modelo de negócio ainda vai mexer um pouco nisso. Até hoje, a gente usa majoritariamente o WhatsApp, né, que dá um histórico de comunicação, tem uma interatividade multimídia interessante, é de graça, o que é o melhor. E temos uma outra ferramenta que se chama Appear.in, que é para a parte de vídeo, compartilhamento de tela, que também é gratuita, até 4 pessoas na mesma sala e funciona muito bem. Mas por que eu falei do nosso modelo de negócio? De novo, ouvindo o mercado com humildade, a gente vê que estamos competindo com contadores sem precisar, e que se a gente tivesse uma rede de parceiros espalhada pelo Brasil, o nosso cliente poderia consumir um produto e um serviço padronizado. Nós somos especialistas nisso, então com um grau de especialidade, quem sabe, mais interessante. Então a gente hoje está lançando, e até vocês sabem, quase que em primeira mão, a gente não divulgou isso abertamente para o mercado ainda, estamos trabalhando numa linha muito segmentada, mas estamos lançando agora no mês de setembro o nosso sistema de micro franquia para contabilidade eleitoral e arrecadação de campanhas. Muito em cima de entender o anseio do cliente. O nosso cliente, ele gosta de uma relação próxima, né, especialmente na política. E mesmo pensando em substituir, e com humildade, gente. Esse era o nosso modelo inicial de negócio, era substituir o contador eleitoral. A gente entendeu que não é esse o caminho. A gente entendeu que somando, a gente pode
muito mais, e entendemos e nos demos conta dessa característica do mercado, que somos um mercado super pulverizado, tanto em clientes quanto em fornecedores, então precisamos, de alguma maneira também, trabalhar sobre esse mercado para organizar esse mercado mais ao nosso favor. Então agora, neste modelo, a gente vai trabalhar um pouco diferente. A comunicação a gente está trazendo para dentro do nosso ambiente financeiro, e a gente vai dividir essa comunicação em duas vias. A gente tem uma via de notificações, onde a gente vai enviar, é um canal só para pendências, através do nosso aplicativo e da nossa plataforma própria. E na parte de comunicação de dúvidas e uma comunicação mais trivial, a gente vai desenvolver, nós estamos desenvolvendo um chat muito parecido com o WhatsApp para texto, para vídeo, para áudio, para a gente daí ter uma conversa tanto com o contador, majoritariamente com o nosso contador franqueado, do que com o cliente. E estamos tratando isso como uma micro franquia também, porque a gente não, de novo, entendendo e tentando entender com humildade o mercado, a gente não quer embandeirar, nós não é uma crítica ao sistema de franquias de contabilidade tradicional, mas a gente não quer embandeirar o contador, a gente não quer substituir ele, a gente não quer os clientes dele, mas a gente quer potencializar. A gente quer ser mais do que uma ferramenta, a gente quer ser um ombro amigo e quer trabalhar junto com esse contador também. Então, só fazendo esse paralelo, hoje estamos trazendo a nossa comunicação majoritariamente para dentro da nossa plataforma, mas até aqui nos resolvemos bem demais com ferramentas gratuitas. Qual sistema contábil você utiliza? Nós desdobramos a contabilidade hoje em duas etapas. A gente tem uma geração de informação financeira, que é o que a Justiça Eleitoral nos exige, regime de caixa. E por trás disso a gente tem uma amarração, uma parametrização de contas contábeis para geração de SPED contábil, para geração de ECFs e assim por diante. Para a geração disso a gente usa o Questor. Então a gente gera toda a informação no padrão Questor e importamos para fazer a geração das informações de contabilidade digital e demonstrativos fiscais. Agora estou cheio de perguntas aqui. Como você falou, o novo empresário não sabe diferenciar as empresas por não ter passado por nenhuma questão que prejudicava o negócio dele. Como gerar essa diferenciação? Pergunta de 1 milhão. Honestamente, essa é a questão que, quem sabe, me angustie mais. E vou dizer com franqueza com vocês, eu não sei a resposta. Eu tenho algumas intuições a respeito. A primeira delas é que, se a gente continuar fazendo o mesmo que todo mundo faz, vai diferenciar como? Se eu faço marketing do mesmo jeito ou não faço do mesmo jeito que muitos dos meus concorrentes fazem. E essa é a questão que me preocupa muito e que quem sabe, está apavorando muita gente da indústria contábil, e por isso que a gente está estigmatizando, por exemplo, a inteligência artificial aplicada à contabilidade, porque essa pergunta me leva à implementação do Simples Nacional. Quantos dos senhores viram escritórios contábeis fechando com a criação do Simples Nacional? Na minha região, de cara, consigo pensar em pelo menos uns 20. Coisa que hoje a gente trata com tanta banalidade. Quem sabe não com tanta banalidade, mas pelo menos é uma coisa bem mais ao nosso controle. E se o governo do Estado realmente levar ao cabo a proposta de calcular o ICMS para as nossas empresas? E se a Receita Federal, mês que vem, resolver começar a entregar o Simples Nacional calculado para os nossos clientes? Será que a pergunta é essa? Será que a pergunta é como nós nos diferenciarmos neste sentido? Ou, quem sabe, a pergunta
mais apropriada para o momento preocupante que a gente vive, seja para que cliente eu quero entregar valor e que valor eu quero entregar. O que é que ele precisa comprar. E, de novo, gente, deixando bem claro que eu não concordo com a mecânica de precificação que algumas empresas de contabilidade digital usam, e por isso que a gente, nos nossos negócios, está partindo para o microfranqueamento, é justamente por não concordar com isso, por não achar que é isso que faz o cliente, eventualmente, comprar o serviço. Mas me preocupa quando o cliente troca um contador por uma contabilidade virtual de R$40, R$50 por mês. É desafiadora essa pergunta. Então, eu acho que se no que eu estou dedicando as minhas energias hoje como sócio do nosso grupo de contabilidade, a gente gradativamente vai segmentar a nossa carteira, porque a gente, vestindo de novo, vocês devem ter ouvido insistentemente a palavra humildade na minha fala hoje, porque de fato é no que eu acredito. Quando a gente veste a camisa da humildade, a gente ouve. E quando a gente ouve, a gente aprende. E a gente quer aprender o que o empresário quer. O que ele quer? Será que é só a guia do simples? O que eu posso entregar? Será? Não penso em fazer consultoria empresarial, mas será que tem mais alguma coisa? Será que tem algum meio de pagamento? Será que eu posso ajudar o cliente a consumir alguns produtos financeiros? O que o cliente quer? Eu diria que esse hoje é o nosso grande foco. E a gente, olha, contador é um bicho vaidoso. E a gente perdeu muito tempo também pela vaidade. Quando a Essentijus foi escolhida para investimento, a gente saiu de um funil de mais de 300 empresas, são pouquíssimas empresas, startups de contabilidade. Nós não temos nenhum jargão para startups de contabilidade no Brasil hoje. Tem as legal techs, tem as agritechs, tem as não sei o que techs, tem as fintechs, mas não tem as account techs. Podem procurar, podem googlar, vocês estão com um smartphone aí, googlem. Não tem. Não tem um evento da Startse para as account techs. Agora tem a convenção de contabilidade. Mas a gente foi ofuscado no início, sim, pela vaidade. Perdemos tempo, perdemos dinheiro. E finalmente acho que embrenhamos num caminho interessante. Então, desculpa, eu acho que eu não me entendo como fugindo da pergunta, mas realmente é uma pergunta que me desafia muito, mas que me leva a pensar por esse caminho. Um pequeno escritório com 40 empresas. De imediato, qual o melhor plano de negócios para otimizar o tempo? Por onde começar? Traçar um projeto com datas para melhorar os processos e poder melhorar o atendimento aos clientes? Vou relembrar o início da minha fala. A gente começou com 25. Nós não dávamos lucro nenhum, muito pelo contrário. Nós tínhamos uma receita mensal de R$6.000 por mês. Final do ano passado, nós chegamos na casa dos 2.300.000 na Essentijus. No grupo como um todo, nós chegamos a um faturamento de uns 3,5 milhões, mais ou menos. A riqueza, e isso é um paradigma que a gente tem, e não sei quem botou na nossa cabeça, que empresa boa para investir é empresa que dá lucro. O que essa turma do mercado de risco está procurando não é nem a ideia boa, é o modelo de negócio bom e o empreendedor bom. A pergunta que eu faria para um escritório de 40 empresas é, cara, no que tu quer ser bom? No que tu manda bem? Pesa a mão nesse negócio, o teu plano está aqui. Usa essas 40 empresas para pagar essa conta.
Mas a pergunta que você tem que responder no meu ponto de vista, é nisso que eu acredito. Usa essa carteira para achar o que tu é bom e o que vai te diferenciar. Esse é o teu plano de ação. Porque, de fato, eu imagino que esteja passando pela cabeça de vocês o que passou pela cabeça da gente lá atrás. A gente era um escritório, faturamento bacana para a nossa região, ajustadinho, equipe enxuta, margem de lucro bacana para o segmento, pagando dividendos mensalmente. E um dia a gente se olha e diz, cara, nós tínhamos que investir em alguma coisa. Vamos investir no quê? Vamos investir no quê na empresa? Vamos construir uma sede? Vamos fazer o quê? Como a gente está vendo esse modelo Kodak, Blockbuster, aquela distribuidora, aquela locadora de filmes americano que literalmente virou pó com a Netflix. Cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a usar essa grana, em vez de botar um dividendo tão alto no bolso todo mês, vamos começar a gastar com algumas coisas e vamos usar isso para ser o trampolim para experimentar outras coisas. A gente tem segurança, a gente tem uma base. Aqui está funcionando bem, aqui está redondinho. Então vamos usar isso como um potencializador. Não foram os milhares de reais investidos que fizeram a Essente Jus acontecer, porque a Essente Jus foi investida em 2017. A gente começou a validar nosso modelo de negócio em janeiro de 2016, com a campanha eleitoral de 2016. Então, a gente passou um ano testando plataforma, testando o método de trabalho, atendendo o cliente, conversando com o cliente e dando prejuízo. Os nossos sócios, todo mundo estava muito inseguro, será que é a coisa certa que a gente está fazendo? E lembro como se fosse agora, uma quinta-feira de manhã, eu fiquei encarregado de prospectar, então, a aceleradora para a gente acelerar o nosso negócio, e o negócio foi ficando sério, a gente foi passando nas seleções, e quando chegou na última seletiva, nos 15, veio lá mútuo conversível, minuta de acordo de acionistas. E daí, vou sentar com a turma agora para a gente ver se é isso mesmo que a gente quer. Uma das minhas sócias me olha e diz, mas Guilherme, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós não precisamos de dinheiro. E eu disse, olha, realmente, estou propondo para vocês que a gente vá atrás de algo além de dinheiro, porque dinheiro, de fato, a gente não precisava. Não que a gente nadasse em dinheiro, mas o tamanho de despesa que a gente tinha, estava se pagando. Mas precisamos passar pelo processo de abrir a cabeça, de aprender a fazer um negócio escalável, de entender o que essa molecada está fazendo em algumas universidades, de falar a linguagem com uma equipe de TI, entender um pouquinho melhor de marketing digital, navegar nesse ecossistema. Então, para fechar a pergunta dos 40 clientes, eu usaria essa carteira como um trampolim para entender no que essa empresa é boa, porque se não tiver muito claro, é a diferença entre você, tem um amigo que está na plateia que quando me disse, a gente tem dois caminhos, ou atira com um rifle sniper, ou atira de 12. Se esse cara não souber muito bem no que ele é bom, ele vai sair atirando de 12, vai pegar cliente bom, mas vai pegar cliente tranqueira, vai pegar cliente que não paga, vai pegar cliente que não vê valor, vai pegar cliente que não cresce e vai perder tempo. Obrigada. Então, eu quero agradecer aos nossos palestrantes. Obrigada pela explanação. Com certeza, nós vamos sair daqui refletindo um pouco mais sobre a otimização dos processos para alcançar resultados. Palmas, então, para os nossos palestrantes.